Como a gente vem informando aqui no programa, o quadro Viva a Cultura está com as suas gravações externas suspensas por causa do cenário de pandemia no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Enquanto não podemos voltar às ruas, você pode sugerir aqui qual clipe musical gostaria de assistir no nosso programa no domingo que vem, através do e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br. Hoje, vamos conferir o clipe da Canção de Pedro, do cantor Bruno Camurati. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encher de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. E agora, vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos o mês de agosto, que é o mês vocacional. Cada final de semana, nós vamos contemplar e rezar por uma vocação especial. Nesse primeiro final de semana, nós rezamos pelas vocações aos ministérios ordenados, diáconos, presbíteros e bispos. Uma ocasião de nós rezarmos e pedirmos também essas vocações para a nossa igreja. Depois, cada final de semana, teremos a oportunidade de rezar pelas diversas vocações na igreja, já que esse mês vocacional nos leva a buscar cada vez mais essa vida de oração, essa contemplar as várias vocações da igreja. Na segunda semana, coincidindo com o Dia dos Pais, iremos rezar pela vocação matrimonial, a vida em família, vamos ter a Semana Nacional da Família. Na terceiro final de semana, teremos o dia da Assunção de Nossa Senhora, iremos rezar pela vida consagrada, tanto de antiga tradição como de novas tradições também. E no quarto final de semana, pelas vocações dos ministérios leigos, os leigos na igreja. E na quinta semana, nesse ano tem a quinta semana, na quinta ou no último final de semana, é o Dia Nacional do Catequista. Portanto, ocasião de nós contemplarmos as vocações, enquanto a palavra de Deus de cada final de semana vai nos iluminando sobre a nossa vida. E neste ano nós temos também um tema e lema para esse mês vocacional, que todos os trabalhos da CNBB ligados às vocações também propõem como reflexão para todos nós. O mês vocacional desse ano tem como tema Cristo nos salva e nos envia. Ou seja, a salvação que recebemos do Senhor nos envia em missão, seja lá qual for a nossa vocação cristã, na diversidade de situações de carismas. E o lema é tirado de João 5, 24. Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Portanto, esse é o tema e lema do mês vocacional deste ano de 2021. E que a cada final de semana vamos contemplando as diversas vocações. Nesse final de semana, nós temos a ligação com o próximo dia 4, que é o dia do curadar, São João Maria Vianney, é o dia do padre, dia do pároco, e nós rezamos pela vocação sacerdotal. Pedimos para que Deus fortaleça os nossos sacerdotes, que no meio dessa pandemia, dessas dificuldades, passam por tantas vicissitudes, muitas vezes isolamentos, dificuldades, as mais diversas. Então, rezamos pela vocação sacerdotal, para que Deus fortaleça os nossos sacerdotes, mas também que o Senhor nos dê santas e perseverantes vocações, para que no meio de tantas situações, os jovens tenham realmente essa graça e o dom do Senhor, responder o seu sim à graça de Deus. Pois no próximo dia 10, dia de São Lourenço, temos o dia dos diáconos, especialmente os diáconos permanentes. Rezamos na intenção dessa vocação também diaconal, que é a vocação ao serviço na igreja, na comunidade. Portanto, nessa primeira semana, primeiro final de semana, rezemos pelas vocações aos ministérios ordenados, diáconos, presbíteros e bispos, para que cada vez mais nós possamos ver, né, a ação de Deus através daqueles que o Senhor escolhe e chama para essa missão dentro do tema e lema desse mês de agosto, mês vocacional. Cristo nos salva e nos envia, e quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. João 5, 24. Que caminhemos sempre no Senhor e que nossas reflexões, mesmo que virtuais, quem ainda tem as reuniões virtuais, possam continuar levando adiante esse belo trabalho de comunhão, de unidade, de oração e de reflexão. Nós estamos no 18º domingo do tempo comum. Nesse ano que nós lemos principalmente o Evangelho de Marcos, nós estamos também no tempo que estamos lendo o Evangelho de João, né, falando sobre a questão do pão da vida, depois da multiplicação dos pães. Nós vamos ler durante 6 semanas, né, com exceção, claro, do dia da Assunção de Nossa Senhora, nós vamos ler nessas próximas semanas, né, o capítulo 6 de João, que vai nos ajudando a refletir sobre Jesus que se coloca como o pão da vida e completa, assim, os dias dominicais para completar o número de domingos desse mês também, e depois desse ano,
já que esse ano de Marcos ele não possui o número suficiente de textos para cobrir todo o ano durante os domingos. E nesse dia de hoje, nesse final de semana, 18º domingo, tempo comum, nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 24 a 35, caríssimos amigos e irmãos, que depois da multiplicação dos pães, quando Jesus subiu a barca e foi para o outro lado, justamente encontrou o povo encontrou Jesus e perguntou a Jesus: Rabi, quando chegaste aqui? E ele respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. E lhe perguntaram: que sinal você realiza para que possamos crer em ti? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes de comer. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, no livro do Êxodo, a leitura primeira desse domingo, Êxodo capítulo 16, fala que a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão, e quem me dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura, porque nos trouxesse esse deserto para matar de fome a toda a gente. E o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu, e o povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Né? E nesse tempo agora, no livro do Êxodo, eles viram que à tarde veio um bando de codornizes, cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E quando se evaporou o orvalho, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. E perguntaram o que era isso. Esse é o pão que o Senhor vos dá como alimento. Então, esse é o texto que se refere aqui ao povo falando com Jesus. Ou seja, nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Portanto, meus irmãos e irmãs, depois da multiplicação dos pães, Jesus fala que vocês vieram justamente por causa que eles comeram pão. Você multiplicou miraculosamente pouquíssimos pães para tanta gente. Mas, fala Jesus, que o interesse não estava no verdadeiro sentido da vida. E eles perguntaram: mas o que você realiza para que possamos crer em ti? Né? Porque também os nossos pais comeram pão no deserto, né? O maná, né? Essa é a grande discussão com Jesus. Né? Isso é um pouco o texto desse capítulo 6 de João. E aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo. É a autoridade quando Jesus afirma: em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Portanto, Jesus vai mostrar que o pão do céu vem do Pai e dá vida ao mundo. Pois o pão de Deus, aquele que desce do céu, então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu creio que essa palavra de Jesus, caríssimos amigos e irmãos, leva a uma grande meditação. Sabemos que o pão é símbolo do alimento, ou seja, dar pão a quem tem fome, e nós sabemos que o pão é uma espécie de generalizar todo aquilo que significa o alimentar a pessoa, de sustentar a pessoa, faz parte um pouco da nossa linguagem. E Jesus fala que ele é o pão da vida, que quem vem até ele não terá mais fome. Que sentido realmente nós podemos ver, né, nesse sentido, meus irmãos e irmãs, sobre esse texto do Evangelho de João? Eu sou o pão da vida. Jesus é aquele que dá vida ao mundo. Aliás, é isso justamente, né, que fala
Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, né? É bem nesse aspecto que nós somos convidados durante esse domingo e nos próximos domingos também a aprofundar sobre o sentido do pão da vida. O alimento para a nossa vida nesse mundo e para a vida eterna, que dá sentido à nossa vida, que nos faz com que nós possamos viver também a nossa vocação com entusiasmo e generosidade, caríssimos irmãos e irmãs. Eu creio que esses momentos em que o Senhor nos dá essa palavra nos questiona profundamente nosso relacionamento com Jesus Cristo. Como é que nós o encontramos? Como é que nós podemos cada vez mais buscar esse alimento em Jesus? Sabemos que no final da leitura do capítulo 6, ele fala desse pão da vida e que na última ceia, que não está em João, mas está em Mateus, Marcos e Lucas, ele vai justamente falar: este é o pão, o meu corpo, este é o vinho, o meu sangue, que se entregue por vocês para a vida. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a refletir como é que nós encontramos em Cristo o sentido último da nossa vida, que alimenta a nossa vida e dá sentido à nossa vida. É Ele que vem até nós, que faz com que nós mudemos de vida, como fala aqui a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, ou seja, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouviste falar. Por isso, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões mundanas, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado em imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Revesti-vos do homem novo. E nós sabemos que em outros textos vai falar também, ou seja, de viver como os ázimos, né? Ou seja, como o pão que é o próprio Jesus Cristo, que multiplicou os pães e na última ceia, com os pães ázimos, falou que este é o meu corpo, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Nós somos chamados a nos alimentar com essa presença de Cristo em nossa vida, que dá um sentido novo à nossa existência, e nós cremos naquilo que Ele falou, que Ele é o pão da vida, ou seja, que com quem se alimenta dele, justamente não terá mais fome, nem mais sede, porque a verdadeira sede da vida vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, faz com que nós deixemos o homem velho, a vida anterior, para caminharmos numa vida nova. Que a palavra de Deus desse final de semana nos ilumine nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, nós que vivemos e iniciamos agora o mês vocacional, que todos nós, com nossas diversidades de vocações, nós pensamos que realmente Jesus Cristo seja o centro da nossa vida, a pedra angular do edifício, ou seja, que não tem outro jeito de viver a não ser com Jesus Cristo, como ele vai depois perguntar aos seus discípulos no final do capítulo 6, iremos ouvir no último texto do capítulo 6, depois que só se escandaliza de falar que ele é o pão da vida, ele é o pão que vai ser realmente ingerido, né, e o seu sangue é a verdadeira bebida. Muitos começaram a deixá-lo, e ele perguntava também: vocês querem ir? E Pedro vai responder, sempre Pedro, o primeiro Papa, a igreja responde por Pedro: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É bem nesse aspecto, nós não temos outro caminho que nos conduza ao Pai. É só Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, Ele se dá a nós, além de ter vindo morar no meio de nós, o Deus conosco, que nasceu no meio de nós, Ele permanece conosco pela ação do Seu Espírito Santo e nos alimenta com o Seu corpo e com o Seu sangue. E isso que se encontra com Ele, que faz com que nós sejamos novos, deixemos o homem velho, a vida velha, para vermos uma vida nova. Esse é o nosso anseio. Peçamos que o Senhor olhe por cada um de nós e peçamos também que nós, ao acolher Jesus Cristo, deixemos realmente a vida velha para uma vida nova, que o mundo tanto tem necessidade, tanto tem experiência de poder cada vez mais e melhor viver essa vida nova. Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.